Fala pessoal, tudo bem? Fábio Sobreira da Bizu Consult novamente. Para quem não me conhece, eu sou contador, consultor financeiro e analista CNPI. E nesse vídeo a gente vai falar, em vez de investimentos na ponta superavitária, para dívidas na ponta deficitária. Quem deve, faz o quê? Como é que faz para não dever? E se dever, como faz para sair dessa situação? E se você conhece gente que está endividada, mas queria sair dessa dívida, queria começar a investir, não deixe de compartilhar esse vídeo com essa pessoa e já aproveita, curte o vídeo e vamos para o conteúdo. O Brasil, infelizmente, é um país de gente muito endividada, ainda em sua maioria. Menos de 5% investe. Na Bolsa, então, pouco mais de 1% das pessoas investem na Bolsa. Mas aqueles que devem têm ainda uma divisão clássica que é a seguinte. Veja essa notícia que saiu aqui na minha tela no dia 29 de janeiro da Agência Brasil, falando sobre 2020, como estava a situação das pessoas em 2020. O número de endividados chega ao maior patamar em 11 anos. Aqui diz que 66,5% das pessoas têm dívida, ou seja, 2/3 da população. Dessas, 1/4, 25% diz que tem dívida em atraso. E pior ainda, 11% tem dívida em atraso e não tem condição de pagar. É o devo, não nego, pago, sabe-se lá quando. E aí, quando essas pessoas devem, como é que elas devem? Como é que elas entram nessa situação de devedora? A grande maioria deve e pega empréstimo pessoal. E esse empréstimo pessoal pode chegar aí na média de 7% ao mês, 125 ao ano, já é altíssimo. Pior ainda de todos, cartão de crédito, pessoal. Muita gente devendo no cartão de crédito e aí acaba devendo e pagando taxas que chegam a 12% em média por mês, 300, quase 300% ao ano, ou seja, sua dívida vai quadruplicando cada ano. E aí você depois tem um empréstimo consignado, que é o empréstimo mais barato, mas que nem todo mundo tem acesso. Cheque especial também, outra porcaria também, que você acaba se enrolando, se endividando. E aí você tem o nosso querido financiamento de veículo e financiamento imobiliário como os mais baratos, porém aquele que tem garantia do bem. Ou seja, se você deixar de pagar a casa, se você deixar de pagar o carro, você perde aquele bem. Os outros, como não tem essa garantia, é óbvio, os juros é mais caro, porém você pode ali tentar negociar, ou se não conseguir negociar, pode enrolar até conseguir pagar, e aí você acaba se enrolando, muitas vezes não consegue sair, mas se você tiver um bom planejamento, a gente vai falar um pouco aqui, você consegue sim se livrar da dívida. Então, pensem bem. Existe gente que está na dívida porque alguma coisa aconteceu. Existem as pessoas que estão numa dívida porque tentaram antecipar coisas que não tinham capacidade de ter e aí se endividaram, se enrolaram. Até aí tudo bem esses dois casos. O problema são que existem também pessoas neste mundo, e principalmente no nosso querido Brasil, que fazem dívidas de propósito, não pretendem pagar e aí acabam vendendo o bem que compraram, fazendo alguma coisa, deixando o nome lá para o SPC e depois espera caducar e toda uma complicação porque o cara não dá menor valor para o nome dele. E isso faz com que, nestes casos, você tenha as taxas de juros no Brasil cada vez mais caras, porque o banco tem que calcular esse inadimplente. É óbvio, a culpa também é dos bancos que colocam um spread muito alto. Você vê que agora tem várias fintechs e bancos digitais com taxas muito menores, então se elas podem, os bancos teoricamente também podem. Então você precisa escolher qual é o tipo de solução que você vai ter, mas com certeza não seja um estelionatário, não seja um picareta, um vigarista aí que fica dando golpe e aí acaba prejudicando o rating geral da população brasileira e as taxas de juros acabam ficando cada vez maiores. It's over. Okay. O que está acontecendo é que o chamado estresse financeiro do brasileiro, desde a pandemia, é claro, por uma questão muito pontual, subiu vertiginosamente. Ele tinha subido até 2016 ali, depois caiu, vem caindo, e agora um puta estresse financeiro aí, que é você ficar gastando as suas reservas quando você as tem, que já é uma situação boa, ou quando você começa a se endividar. Eu quero mostrar para você qual é a diferença entre um e entre o outro. Você ter a reserva e gastar a reserva, ou você não ter a reserva e acabar se endividando. Então eu quero falar para você o porquê que a reserva financeira é tão importante. Porque primeiro, se você não tem dinheiro próprio, você vai gastar isso ou vai pegar isso lá com o banco. E aí começa a dívida. Se você
pegou com o banco, você tem que pagar. Se você pegou com você mesmo, você também tem que pagar. Em algum momento, a diferença é que você paga sem juros, você só tem o chamado custo de oportunidade. Esse dinheiro poderia estar rendendo meio que pouquinho, mas pelo menos você não está pagando juros absurdos. E aí eu quero dar um exemplo aqui, ó, de uma situação com uma pessoa que tem a reserva, uma situação que a pessoa não tenha a reserva. Digamos que a pessoa tem 20 mil de reserva no primeiro caso, segundo, 0 de reserva. E aí aparece dívidas no valor de 15 mil reais para as duas. O que vai acontecer com a pessoa que tem reserva e o que vai acontecer com a que não tem reserva? Os 15 mil vão ser incorporados dentro da reserva daquela pessoa, vai diminuir a reserva, vai sobrar 5 mil. Agora, quem não tem passa a dever 15. E aí, com o passar do tempo, a pessoa que tinha lá reserva e ficou com 5 mil, ela vai continuar com 5 mil. Vai render um pouquinho, mas não vai mudar muito a vida dela. Afinal de contas, a reserva de emergência tem que ficar em lugar líquido, não um lugar que rende muito. Agora, quem estava endividado passou agora a dever 20, depois 30, depois 40, depois 50 e a bola de neve começa. Daí, dado que você não tem a reserva, você vai ter que dar um jeito de resolver esse problema. E aí eu quero falar para você como é que você faz para tentar resolver no primeiro momento. Tem várias coisas que você pode estar fazendo, mas a primeira coisa é reestruturar a sua dívida. O que significa isso? Pega lá as dívidas, geralmente é mais de um, em mais de um lugar, e pega aquelas que têm taxas diferentes. Vamos dar um exemplo aqui, que esse de 20 aqui tinha uma taxa de 10% para 10 mil, um outro empréstimo de 5 mil reais com a taxa de 5% e um outro com a taxa de 2%. Um vai então te gerar uma dívida mensal, só com juros, de 1.000, outro 250, outro 100, ou seja, um total 1.350. Agora, digamos que você queira tentar resolver isso. O que você pode fazer? Renegociar a dívida, que é difícil muitas vezes, principalmente no curto prazo, às vezes demora muito para você conseguir um bom negócio, ou tentar soluções em outros lugares com taxas menores. E aí, você procurou, achou em algum lugar taxas de 3%. Opa, 3% é menor do que 10, 3% é menor do que 5. Então eu vou me livrar das dívidas de 10 e de 5 para substituir pela de 3. Não vou me livrar da de 2, porque a de 2 é menor. E aí eu vou fazer uma nova dívida de 15 mil. O que eu vou fazer depois? Se essa dívida de 15 mil vai me gerar um valor muito menor por mês, de 500 reais em vez de 1.250, eu vou me livrar dessas duas dívidas, vou pagar com esses 15 mil. Vou passar a dever, em vez de 1.350 por mês, apenas 600 reais por mês, menos da metade. Veja então que a solução do problema, uma das soluções do problema, é você renegociar e dever menos. Nos próximos vídeos, a gente vai falar o que você pode fazer então para pagar essa dívida. Afinal de contas, não adianta nada você renegociar se você não vai ter condições de pagar. A pior coisa que tem é você renegociar e não pagar, porque aí mais tempo você vai ficar devendo, mais tempo vai levar para você uma dívida prescrever, por exemplo, para você conseguir acordo com os bancos, porque o tempo, nesse sentido, se você conseguir segurar a pressão, for guerreiro, o tempo vai acabar contando a seu favor, porque os bancos cada vez vão ficar mais desesperados para poder receber, até que um dia a dívida vai acabar caducando, vai passar os 5 anos, você vai continuar negativado para aquele banco ali, mas seu nome vai acabar sendo limpo na praça e você não vai mais ficar de uma forma geral como devedor, afinal de contas a dívida prescreveu. Agora tem que tomar muito cuidado, porque não é perdão total, você vai continua devendo, o banco vai continuar com uma dívida sua lá que você pode precisar algum dia de empréstimo naquele banco ou outro banco, o seu nome vai estar lá no Banco Central por algum motivo sujo. Então, se você gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo, não esqueça de curtir, de marcar lá o sininho, de se inscrever no canal e de compartilhar com pessoas que você sabe que podem se beneficiar, que querem investir, mas ainda não conseguem porque ainda estão devendo. A gente está fazendo esse vídeo hoje como introdução. Próximo vídeo eu falo um pouco sobre como você negociar, o que você deve fazer e como você tentar evitar de vez cair em armadilhas e sair de vez da dívida para você virar um superavitário, um investidor, uma pessoa que logo no futuro vai ter a sua chamada liberdade financeira como um sonho realizado. Valeu e até o próximo vídeo.